Vamos falar um pouquinho sobre a origem da Ordem Demolay. Como que ela surgiu, como que se deu esse processo. Bom, todo demolei aqui, eu vejo que tem muitos demolês no chat, né? Tão careca de saber essa história. Mas, Guilherme, assim, de uma forma sucinta, né? Até para despertar o interesse do pessoal pesquisar depois, a Ordem Demolei surgiu em 1919. Ali em janeiro, né, um maçom chamado Frank Sherman Land, e que nem era um maçom tão velho, acho que ele tinha os seus 27, 28 anos ali, um outro irmão comentou com ele sobre um jovem, né, de 17 anos, chamado Louis Lower, que era filho de um membro da loja deles, eram irmãos da mesma loja, havia falecido há um ano, e esse filho estava precisando de um emprego, ele tinha 17 anos, Louis, e ele precisava de um emprego e também precisava de uma referência paterna, né, alguém para conversar, para ajudar a orientar ele ali. Então o Frank Sherman se aproximou desse jovem, do Lois, que é o nosso primeiro Demolay, e começou a interagir com ele. Dali surgiu a ideia de agregar mais jovens para essa interação e formar um clube. Então o Lois chamou mais 8 jovens e ali eles formaram o primeiro clube, né? Sobre até a questão do nome Demolay, né? Então, assim, esse clube eles não tinham um nome ainda e começaram a pensar em vários nomes e aí um deles sugeriu, já que a gente está se reunindo aqui na maçonaria, vamos pensar em alguma coisa, algum nome, né? Homenagear alguém relacionado à maçonaria. E aí, os nomes que existiam, eles conheceram a história. O Frank Sherman apresentou para eles a história dos Cavaleiros Templários e Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dessa ordem, né? Para quem não conhece, os Templários era uma das ordens peregrinas, né? Que protegiam os peregrinos ali no caminho sagrado ali, a Jerusalém, e eles acabaram se desenvolvendo, a ordem foi crescendo, eles acabaram ficando muito ricos, né? Eles desenvolveram sistemas bancários, o cheque, né? O primeiro cheque foi isso, por exemplo, nos Templários lá você depositava um cheque lá num dos castelos, uma quantia, pegavam uma nota, né? Um recibo? Um recibo, e aí depois poderia sacar aquele recibo em outro castelo. E aí eles acabaram ficando muito poderosos, né, muito ricos, e aí o rei Filipe o Belo ali da França, junto com o Papa Clemente, a França devia, né, também aos Templários, e arquitetaram um plano ali para, digamos assim, destruir a ordem e se apoderar, né, dos seus bens. Então a igreja acabou ficando com os castelos, né, a dívida que a França tinha se exauriu, e aí o Demolay, né, Jacques Demolay, ele foi preso, ficou preso durante alguns anos e no momento ele delatou seus companheiros, né? Ele preferiu morrer queimado na fogueira do que entregar seus companheiros. Então esse voto dele, né, de companheirismo, ali, de fidelidade, acabou servindo como um grande exemplo para os meninos e eles escolheram esse nome em homenagem a ele, né? Por isso inicialmente chamava-se até Clube Demolay, depois foi virando Conselho Demolay e aí chegou-se à Ordem Demolay. Certo. Então, o primeiro mito que a gente já tira logo de cara é que a Ordem Demolay ela não foi, então, fundada por Jacques Demolay. Não, não. Ela é inspirada em Jacques Demolay, né? Jacques É, Demolay morreu em 1314, 18 de março de 1314, e a Ordem Demolay foi criada em 1919, né? Foi criada ali em abril, maio, mas depois eles mudaram a data para 18 de março para servir como uma homenagem também a à figura de data do Jacques Demolay. falecimento. Isso. Certo. Então, meu irmão, conte um pouquinho mais pra gente quais foram ali os, os pontos principais da história de Jacques Demolay que foram pensados, que foram pegos para a inspiração tanto do nome quanto de toda a temática que a Ordem Demolay trabalha. Assim, o nosso fundador, o Frank Sherman Land, ele sempre teve ele sempre foi um maçom muito estudioso, né? Desde jovem, assim, realmente ele era uma pessoa à frente do seu tempo. Então, dentro da maçonaria, né, nos altos graus, a gente tem aquelas ordens cavaleirescas, né? Então ele sempre teve essa ligação. Então ele sempre influenciou os meninos a buscarem, né, essa inspiração para a nossa instituição. E aí, assim, realmente o episódio, né, final
da vida de Demolay serviu como grande inspiração, né? Inclusive tem graus na Ordem Demolay que retratam isso, né? Esse gesto, né? Esse ato de fidelidade, de não trair seus companheiros, né? Inclusive essas são virtudes, né? Cardeais da Ordem Demolay, como a fidelidade e o companheirismo.